Seja muito bem-vinda à live da Folha. Obrigada, é minha primeira live, então estou um pouco tensa. Tenho um pouquinho de vergonha de falar em público, embora eu seja professora na área, mas para tudo tem a primeira vez, né? Obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos iniciar a nossa live falando um pouquinho do propósito do isolamento. Porque muitas pessoas acabam desacreditando, né, da transmissão do coronavírus, acabam circulando desnecessariamente nas ruas. E isso não é muito interessante. Por mais que a pessoa não tenha medo, por mais que ela acha que está imune, ela pode ser um agente dissipador, né, do vírus. Ela pode não ter sintoma nenhum, está saudável, aparentemente, porém ela tem o vírus atenuado nela e ela pode estar disseminando para as pessoas que, com a imunidade baixa ou com algum acometimento de saúde, pode desenvolver a doença. É o famoso transmissor assintomático que tantos médicos falam, né, Exatamente. doutora? Então, uma das coisas que eu gostaria de alertar é, gente, realmente fique em casa e só saia se tiver necessidade. Mas isso a mídia vem falando, você liga, né, a televisão, você entra nas redes sociais e você acaba contaminando o vírus através dela. Porque há um exagero muito grande da mídia sobre isso, sabe? Então eu tô aqui para desmistificar a realidade, o que é e o que não é, o que é fato e o que é apenas mito. Doutora, quando a pessoa sai de casa, teoricamente as pessoas estão saindo de casa Sim. mais para fazer compras, comprar mantimentos para dentro de casa. Ao chegar em casa, qual o cuidado que a pessoa tem que ter consigo mesma e com tudo que ela traz para dentro de casa, seja objetos, sejam gêneros alimentícios, qual o Eu procedimento separei, correto? tá? Eu separei algumas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês. Tem até umas receitinhas caseiras. Ao sair de casa, eu indico a levar um pouquinho de álcool gel na bolsa, no bolso, porque nem todos os locais, os estabelecimentos fornecem, né? Pra gente estar higienizando as mãos ao tocar em objetos e às vezes tocar em pessoas também. Então, assim, ao sair de casa, obviamente, máscara. O álcool gel portátil, né? Numa embalagem pequenininha, para não incomodar. Então, assim, saiu, fez as compras, pagou as contas, fez o que tinha que fazer. Lembrando que evitar o máximo possível, né? Sair desnecessariamente. O que a gente recomenda ao voltar para casa para não levar o vírus, né, para o nosso lar? Sabe aquele capachozinho que fica na porta de entrada da nossa casa? Sim. Então, eu indico para o pessoal pulverizar esse capacho na entrada de casa com uma solução de cloro, né? Aí vamos lá para a receitinha. 1 litro de água para 3 colheres de sopa de cloro ou água sanitária. Então, pulveriza, umedece bastante, tá? Esse capacho. E ao lado do capacho, colocar um pano seco, um pano de chão seco. Então, você vai umedecer bastante esse capacho com essa receitinha que eu falei de 3 colheres de sopa de solução fisiológica, desculpa, de água sanitária para água normal. E aí você bate o pé e esfrega bastante os pés nesse capacho para limpar bem a sola do sapato. Porque o cloro, ele tem a capacidade de eliminar verdadeiramente o vírus. Então, umedeceu a sola do pé com essa solução e aí seca no paninho seco que eu pedi para deixar ao lado do capacho. Então, eliminou o vírus e secou a sola do sapato. Na entrada de casa também a gente orienta a deixar um álcool ou usar o que está no seu bolso.
Doutora, Por quê? só voltando nessa questão do capacho, né? Alguns médicos, biomédicos, como a senhora, falam que o vírus é pesado, ele tem cerca de 9 nanômetros a espessura dele, então ele vai muito para o chão. E as pessoas estão preocupadas realmente com o manuseio das mãos, com a higiene das mãos, do rosto, de trocar de roupa, mas a quantidade, a possibilidade de você trazer uma grande quantidade de vírus para casa por meio da sola dos sapatos realmente é muito grande, né, doutora? Sim, exatamente. Mesmo porque o chão é um dos locais mais sujos que se tem, né? Não tem. O chão é complicado, é vírus, é bactérias, de tudo quanto é espécie. O chão é muito sujo. Por mais limpo que seja, né? Ainda mais nas vias públicas, né? E é inviável, financeiramente falando, lavar as ruas da cidade com água sanitária e água, né? Então a gente tem que fazer isso na nossa casa mesmo, né? Já que a contaminação está nas ruas, então que a gente venha impedi-la de entrar na nossa residência. Então, o Sobre essa primeiro questão passo. da contaminação das ruas, eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar uma empresa do polo industrial que tomou essa iniciativa aqui na nossa cidade, que foi a Carbocloro, que ofereceu o cloro para o poder público, onde houve uma certa lavagem das vias urbanas aqui da cidade. Fica aqui a consideração do Embaixada Brasil e da Folha de Cubatão para a empresa Carbocloro. Após ao entrar em casa, doutora, que já foi feita a higienização, todos os Dos cuidados pés com os pés e e tudo. Qual o próximo passo? limpar as mãos com álcool 70, né? Ou em É, gel em líquido. é interessante deixar um potinho de álcool na entrada de casa? Sim, se você não conseguir levar esse gelzinho, né, na bolsa, no bolso, você deixa na porta de casa. Né? Porque se você tiver com ele, né, transportando, não precisa de ter em casa. Você chegou em casa, usa o que você levou. E aí você higieniza, né, as mãozinhas e os objetos, anéis, aliança e os objetos que estão na sua mão. Então você entrou em casa, fez a higienização dos pés, a higienização das mãos, aí você vai fazer o quê? Ir direto ao banheiro. Esse é o próximo passo. Exatamente. Aí você vai relavar as mãos com água e sabão. Qual a diferença ou a importância do álcool gel, detergente ou sabão e qual a eficácia de usar todos esses produtos juntos, doutora? É porque assim, como o vírus ele não é totalmente estudado, ele não é totalmente pesquisado, porque uma pesquisa científica fidedigna, ela demora 3 a 5 anos para Sim. ser aceita pelos órgãos, né, competentes e ser publicados artigos. Então a gente concorda que não tem tudo isso, que o corona existe, pelo menos que há essa pandemia para que ter uma pesquisa e conhecer o vírus totalmente. Há muitas especulações, né? Comparando com outro vírus, tal. E uma das capacidades que o vírus tem, ele é mutagênico, ou seja, ele muda muito fácil, ele se readapta muito fácil às dificuldades. Num país como o Brasil, que tem um país tropical, dizem que esse vírus ele tem uma associação muito forte com o frio. Mas pela quantidade de pessoas infectadas que já temos em nosso país, a senhora acredita que esse vírus já está em processo de mutação? Então, fica meio complicado, né? Porque, como biomédicos, como cientistas, a gente precisa de provas, né? A gente precisa de certeza, né? Fica complicado para eu falar isso para você, sim ou não. Porém, a quantidade, minha opinião pessoal, a quantidade de pessoas infectadas no nosso país, pela quantidade de contingente que há no Brasil, graças a Deus, é pouca. O número. Comparando. Sim, entendo. A senhora está querendo fazer um percentual com os 210 milhões que aproximadamente tem no Brasil, com o número de pessoas infectadas até o momento. Então, dizem que o Brasil é o país que hoje é o foco da América Latina. Alguns, até mais pessimistas, dizem que venha a ser o próximo núcleo, né, mundial da pandemia. Mas, no entanto, a avaliação ela tem que ser feita com cuidado. Por quê? Porque você pega o número de habitantes e o número de pessoas que estão infectadas e dali você tira uma porcentagem. Então, na visão da senhora,
essa análise percentual não coloca o Brasil como um país agravante? Hoje não. Porque tudo bem que na Itália morreram tantas mil pessoas foram contaminadas, mas olha o tanto de habitantes que tem na Itália. É muito menos que o Brasil. 57 milhões na Itália, o Brasil tem praticamente 4 vezes mais, né, Você entende? Então fica complicado habitantes. para as pessoas compararem, né? Então vai Por muito isso que há de se usar uma regrinha de 3, uma matemática. Então, né? na Pra opinião gente da ver senhora, a forma como a mídia, como a imprensa brasileira está lidando com o assunto, está se criando alarmes que não são realistas com a real identidade do Brasil? Eu não digo não realistas, porque aí eu vou entrar em contradição com alguns colegas de profissão, que não é meu objetivo. Eu digo que seja um exagero. Porém, tem uma outra vertente. Algumas pessoas precisam ser atemorizadas para acreditar em algo. Então, nós profissionais da saúde também somos orientados desde a faculdade vou usar uma linguagem popular, a meter medo nos pacientes, porque sem medo eles não respeitam, eles não conseguem obedecer o que tem que se obedecer. Aí entra Então eu toda a até questão da entendo por instrução. um lado, eu até entendo por um lado o exagero da mídia, que é para causar um certo medo nas pessoas e elas acreditarem que é verdade. Mesmo o Brasil tendo poucas pessoas contaminadas pelo contingente, né, brasileiro, pela população e pelo tamanho, né, da terra, pelo tamanho do país. Porque o Brasil é enorme. Quantas Itálias não cabem no Brasil? Tanto com relação à quantidade de terra, né, o tamanho do país, quanto a população. Né? Então, assim, eu acho um pouco de exagero, sim, da mídia, porém, de certa forma é importante, né, para as pessoas realmente meio que obedecer, né? Não abusar, evitar baladinhas, bebidas alcoólicas, sabe? Melhorar a alimentação. E, assim, um cuidado muito importante que as pessoas que estão em casa precisam ter é com um cuidado emocional, sabe? Psicológico. A pessoa tem que estar forte aqui, né? Exatamente. A mente comanda o corpo, né? Quem domina a si próprio, quem domina a sua mente, domina o mundo. Então, assim, o meu cuidado hoje é evitar trazer o vírus para dentro de casa, sim, tudo bem. Isso é asepsia, isso aí com a higienização eu consigo. E o meu psicológico? O estresse, a ansiedade, o nervoso, sabe? O famoso pavio curto, crianças estão em casa, não estão na escola. Muitos pais e mães, que são os provedores da família, estão desempregados ou têm as suas rendas diminuídas. Então, tudo isso gera-se problemas não biológicos com relação ao vírus, mas sim problemas sociais, psicológicos, emocionais. E isso também, indiretamente, diminui a imunidade da pessoa e torna mais susceptível ao vírus. E isso ninguém fala. Era nesse ponto que eu queria chegar com a senhora, doutora. Todos os organismos eles ficam mais expostos a doenças invasoras, né? A partir do momento que o organismo está com a sua imunidade baixa. O que fazer para manter a imunidade alta, além da sua calmaria, do seu Sim, estado além do psicológico? nutricional. Sim. Coisas muito simples que a gente sabe desde criança. Fruta, verdura, legumes, uma boa noite de sono, ingestão de água. Coisas simples que estão ao nosso alcance. Muitas vezes a gente tem a vida tão agitada, tão corrida, que nós não observamos, não olhamos para dentro de nós. Então a gente diga-se de passagem, nessa obrigação de ficar em isolamento, de ficar mais dentro de casa, é o momento de observar nossa alimentação, observar o nosso sono, observar o que estamos fazendo com a nossa saúde física, emocional e psicológica também. Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é só ausência de doença.
É o bem-estar no geral. E as pessoas estão esquecendo de cuidar da saúde emocional, da saúde psicológica também. Que essas interferem direta e indiretamente na saúde física. Doutora, Porque, quando a senhora diz sobre a questão da saúde de um modo geral, a senhora falou que o que é que, além do estado psicológico, o que as pessoas devem ingerir para manter sua imunidade alta na intenção vitamina C. Isso, de não se infectar. Eu gostaria que a senhora dissesse também o que seria interessante as pessoas evitarem ingerir para também manter o seu estado biológico em bom funcionamento. Então, vamos lá. O que é bom ingerir? Recapitulando. Frutas, legumes, verduras, evitar frituras, evitar bebidas alcoólicas, ter uma noite de sono de pelo menos 6 a 8 horas. Há pessoas que precisam de 10 horas de sono, que é o meu caso, que eu amo dormir. Olha, comer e dormir é a combinação perfeita para mim. Então a senhora vai estar sempre com a imunidade alta, doutora. Exato. E assim, esse momento, voltando ao fator físico, das frutas, legumes e verduras, as frutas amarelas e vermelhas, elas aumentam bastante a imunidade, como a vitamina C, da laranja, acerola, limão, tangerina, até mesmo a própria cenoura também ajuda. O nosso organismo ele não funciona sozinho, né? Ele precisa de todo um conjunto, é uma máquina, precisa de tudo estar funcionando bem, né? Para manter a imunidade, para a melhora da nossa saúde e até mesmo para evitar doenças e melhorar a cura de doenças já pré-estabelecidas. Então, as atividades físicas, doutora, elas vêm englobar, e para fazer atividade física, o que pode ser feito dentro de casa, e para quem gosta de dar aquela corridinha, quais os cuidados para quem ainda vai fazer exercícios na rua? Então, como ainda não é indicado, né, a prática de atividade física em grupo, por conta do isolamento, como academias, né, danças, enfim, em estúdios, a gente orienta a pessoa a fazer uma caminhada, colocar máscara, o mesmo procedimento para ir ao mercado, máscara, álcool 70, protetor solar, porque como eu sou especialista em dermatologia estética, não posso deixar a minha área de lado, né? Usar o protetor solar e fazer sua atividade física, de preferência, isolada, para não, né, sair em grupo, para evitar contaminação. E dentro da residência, hoje em dia, se ele pega o YouTube, coloca lá, né, tem vários vídeos de danças, com coreografias para quem gosta de dançar. O importante é movimentar o corpo, não deixar o corpo parado, porque o corpo em movimento, ele libera endorfinas, ele libera substâncias que dão saciedade. Então, isso também vai ajudar a trabalhar no psicológico e emocional, diminuindo a ansiedade. Porque você imagina, as mães estão com as crianças dentro de casa. As mães viraram professoras, porque as crianças estão estudando, né, online. Tem mães que não têm muita instrução para ensinar os seus filhos e ajudar os seus filhos. Nem instrução para usar as redes sociais, a internet, nem mesmo instrução para ensinar o conteúdo programático da escola para o aluno. Então, você imagina o emocional e psicológico dessa mãe, que às vezes ela foi dispensada do trabalho, às vezes o marido foi dispensado do trabalho, então vem um segundo ponto, que é o econômico, financeiro. Isso é um looping? Direto. Tá, isso é um looping, doutora. Sai da classe média, sai da classe médica, perdão, passa por outras áreas como economia, educação, cultura, questões sociais, e ela volta para a classe médica de uma forma piorada? Exato. Isso é fato, porque como eu estava falando anteriormente, não é só o fato da doença biológica, é todo o fato de social, psicológico, emocional, financeiro, tudo isso vai abalar o psicológico, que consequentemente vai abalar o imunológico, fazendo o paciente ficar mais susceptível à doença. Doutora, então, assim, os órgãos estão muito preocupados apenas com o fator biológico, mas estão esquecendo do fator psicossomático.
que é psicológico, emocional, financeiro, né? Então, assim, não dá pra gente falar do caso de uma forma isolada. A gente tem que pensar no ser humano como um todo, né? Doutora, Porque... Oi. outra coisa que eu acho que seria interessante, questões, né, que Cubatão de maneira específica. A senhora é uma médica que atua na cidade e que mora na cidade. Então a senhora Exato. conhece realmente os problemas que a pandemia vem trazendo para toda a sociedade cubatense de forma geral. Atitudes que estão sendo tomadas, como a questão do desemprego em nossa cidade. Tudo isso vem ocorrendo devido ao coronavírus. A Uzi Minas está demitindo, e outros setores, tanto do poder público como privado. No que a classe médica pode ajudar nisso? No que a classe médica pode interferir na realidade de Cubatão, com informação, com conhecimento, para que as coisas não entrem em pânico e o dia a dia possa ser retomado sempre de uma maneira um tanto menos grave? A gente da classe médica não tem muito o que se fazer com relação como eu posso explicar? A propagação de informação, porque você liga as televisões, você olha as redes sociais, só fala nesse assunto. Por isso é que quando eu sou convidada para falar sobre o assunto Covid, eu falo, primeira coisa, não quero falar de sinais, sintomas e desgraça dessa doença, porque isso já estão falando demais. Vamos falar do pós-doença? Já existe como melhorar o nosso dia a dia? Como conviver? Como contornar o lado bom de tudo isso? Porque Bem, isso conta. aproveitando a resposta da senhora, eu quero agradecer ao Davi Silva, que colocou essa questão aqui da Uzi Minas. As pessoas estão assistindo bastante a gente aqui, viu, doutora? Eu fico feliz pela audiência que estamos tendo. É pioneirismo para mim, é pioneirismo para a senhora. Exato. E pioneirismo de informação. E pelo jeito a gente está vindo, não para agradar, mas a gente está vendo o conceito que a gente está tendo aqui. Agradeço todas as pessoas aqui sintonizadas na live do Embaixada Brasil e da Folha de Cubatão. Eu gostaria... Doutora, pois não, pode falar. Eu gostaria também, numas próximas lives, para a gente estar abordando mais detalhadamente sobre o cuidado com cada grupo alimentar para a higienização. Eu quero ensinar também as pessoas, eu quero preparar o material para ensinar as pessoas a transformar o álcool normal em álcool 70, porque isso pode gerar também uma economia, né? Umas formulazinhas, né? Umas receitinhas assim, que eu posso estar ajudando as pessoas, né? Eu comecei uma campanha também para arrecadar máscaras, né? Para que toda a população, 100% da população, venha usar máscaras, querendo ou não. Fale um pouquinho sobre essa campanha, doutora, em 2 minutos. Ui, mulher falar em 2 minutos não dá certo. É tempo. Então, eu fiz uma campanha de doação de máscaras, né? De arrecadação de máscaras, para que a gente venha doar, né? As pessoas que não têm condições de comprar e principalmente as pessoas do grupo de risco, que são os idosos, né? E as crianças. E aí eu tive o apoio de um amigo pessoal, pode falar o nome dele? Claro. O Joel Lima, eu não sei se a galera que está nos assistindo conhece, mas... Joel Lima Júnior? Já ouvi falar. Isso, já, né? Então, amanhã eu vou estar em live com ele também, abordando um pouco mais sobre o assunto do coronavírus. Então, ele arrecadou várias máscaras e nós estamos escolhendo... Foi o meu primeiro apoiador. Então, nós estamos escolhendo o público-alvo, né, pra gente fazer a doação. E assim, eu vejo muito, eu como mulher sou vaidosa, minhas pacientes são vaidosas, né? Então, o lado bom de usar máscara? A gente monta look com máscara. Já que tem que usar, então vamos variar cores, estampas. Então a gente acaba combinando com a roupa, porque a gente acabou virando um acessório, né, da nossa roupa.
Hoje em Sim. dia, a gente que escolhe roupa combinando com sapato, combinando com a bolsa, combinando com cinto, agora tem a máscara para combinar também. Eu tinha até separado algumas máscaras para mostrar para vocês. Eu tenho uma coleção, eu tenho máscara do exército, eu tenho máscara de oncinha, eu tenho toda branca, eu tenho toda preta, eu tenho amarela, eu tenho Doutora, várias. para quem quiser participar dessa arrecadação de máscaras que a senhora faz, tem algum telefone para contato? Isso, tem um WhatsApp da empresa que é 988 36 0616. E Repita. aí, 988 36 0616. Então, nós estamos, né, recebendo as máscaras doadas pelas costureiras ou empresas também, para que a gente venha conscientizar a população de usar a máscara. Porque, indiretamente, isso vai também reduzir, né, a propagação viral e vai favorecer os nossos órgãos competentes a começar a liberar os comércios, desde que respeitem as normas de biossegurança e assim minimizar os danos e prejuízos financeiros. Porque dá para perceber, estamos indo praticamente para o terceiro mês, né? Sim. Você imagina os lojistas, os empreendedores de pequeno porte, como eles devem estar se virando? E acredito, em breve, nós, do Embaixada Brasil, também estaremos abordando esse tema com os comerciantes da cidade, quais as dificuldades que eles vêm enfrentando Sim. devido todo esse período já de quarentena devido à Covid-19. Doutora, nosso tempo está chegando ao final. Eu vou dar uma pena, mas a senhora será convidada de novo. Foi muito gratificante, foi muito interessante, né, ter a senhora para explanar os seus conhecimentos aqui na live da Folha. Eu gostaria que a senhora, em 30 segundos, fizesse as suas considerações finais para quem está acompanhando a gente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa do jornal em estar esclarecendo de uma forma séria, de uma forma verdadeira, as informações, porque isso é de grande valia para a comunidade, para a população. Gostaria de, mais uma vez, agradecer aos colaboradores da arrecadação de máscaras, tá? Para a gente doar para a população. E gostaria de falar que eu sou a favor de reabrir os comércios, sim, todos de acordo com as normas de biossegurança. Sabe por quê? Vou falar uma coisa rapidinha. Eu faço caminhada 8, 8 e meia da manhã. Sei que muita gente não vai gostar, mas eu vou falar. Faço caminhada, coloco minha máscara, vou toda preparada para não dissipar e não receber o vírus. E as filas dos bancos estão enormes. Pessoas que ficam horas na fila do banco para receber o auxílio emergencial. Na loja de sapato, as pessoas não ficam horas para escolher o sapato. E não tem essa aglomeração toda. Nas lojas de roupas, as pessoas não ficam horas para escolher suas roupas e não tem essa aglomeração toda. Então, assim, é algo que é uma antítese. Como pode? Como pessoas ficam horas na fila do banco e a aglomeração, sim, porque eu vejo. E o comércio, que pode ter uma adaptação de entrar a quantidade de pessoas reduzidas, não pode ficar aberto. Doutora, totalmente plausível, totalmente aceitável e totalmente coerente essa sua colocação. Então, assim, eu estou apoiando a abertura dos comércios como doutora, como biomédica, como munícipe e como consumidora. Desde que, mais uma vez, repito, siga as normas de biossegurança. Ok. E com essa explanação da doutora Juliana Camargo, o Embaixada Brasil e a Folha de Cubatão chega ao fim da sua primeira live. Eu quero agradecer a todos que acompanharam e dizer que muitas outras entrevistas como essa, instrutivas para a população cubatense, serão realizadas com a equipe da Folha. Um abraço, doutor, um abraço para quem está nos assistindo e até a próxima. Beijinho, obrigada. Tchau, tchau.